Agora, Brandon já trouxe vários fãs da arquitetura. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz hoje de poder contar com a presença do Brandon. Para quem não sabe, o Brandon é nosso egresso de arquitetura da escola, da primeira turma de arquitetura. Um aluno que sempre foi muito, muito brilhante, muito querido por todos os professores. E não cansa de estudar, continua estudando. E agora está estudando neuroarquitetura e vai aplicar para o mestrado. Então, eu achei que seria muito rico a gente trazer o Brandon para falar um pouquinho para a gente de um assunto que tem tudo a ver com o paisagismo e com o design, que é o design biofílico. Ele trouxe um material super legal, super rico pra gente, e aí ele vai fazer a explanação dele, e no final a gente vai ter tempo para quem quiser tirar dúvida, perguntar alguma coisa, ou abrir uma discussão, fiquem à vontade, vocês sabem que eu sou super democrática, o importante é que a gente faça esse momento ser um momento de crescimento, de aprendizado. Então, obrigada por todos que estão aqui, principalmente obrigada, Brenda, por ter aceitado, ter vindo, formar essa parceria. Eu que agradeço esse convite, na verdade. Obrigado pela experiência. E é isso, gente, fiquem à vontade, e assim, se quiserem ir colocando as perguntas no chat, e depois eu vou anotando a ordem aqui pra gente perguntar, às vezes, vou colocar no chat para não esquecer, pode colocar, e aí no final eu vou passando essas perguntas pro Brandon, tá bom? Então fica à vontade, Brandon, e sigamos. Ok, obrigado, Dadi. Boa noite, gente. Sim, é um prazer enorme estar aqui podendo falar para vocês hoje. E muito obrigado, Dadi, pelo convite. Dadi, minha orientadora, gente, assim, uma mãe. Então, vamos dar início. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. No cantinho direito. Onde? No cantinho direito da tela tem levantar a mão, apresentar agora. Isso. Deixa eu ver. Vocês já estão vendo aí? Acho que tá indo. Sim. Dadi, seu microfone tá mutado. Coloca em apresentar, porque ele abriu o PowerPoint, Brandon. Tá na apresentação ou tá no outro para vocês? Não tá na apresentação ainda não, tá o arquivo. Ah, tá, peraí, então, deixa eu... Eu acho que você tem que pedir para ele ficar em tela cheia primeiro e depois compartilhar, eu acredito que seja isso. Aí é muita tecnologia, Dadi. Muita tecnologia, isso tudo a gente tá aprendendo junto, fica tranquilo. Aqui, ó, eu acho que agora foi, ó. Mas você já tá tecnológico já, Brenda. Você tá com assim, ó, laser azul já no rosto. Não tá, menina. Tá parecendo uma atriz. Só falta apagar a luz e aí fica um negócio bonito. Ai. Tuntes. Eu vim com a caneca da arquitetura hoje para poder fazer uma homenagem. É que a vermelha, eu perdi a minha. Mentira, que dó. Preto. Ó. Deixa eu ver, acho que agora foi. Isso, agora foi. Agora foi. Show, ótimo. Então, gente, a gente vai conversar sobre design biofílico, conceitos, aplicações, e a gente vai entrar um pouco na teoria dos ambientes restauradores, porque eu acho que tem muito a ver com o conceito da biofilia e também super aplicável para vocês. Mas primeiro a gente tem que tratar sobre o que é o design biofílico. Eu acho que, assim, no primeiro contato, as pessoas tendem a associar o design biofílico muito com a inserção de plantas no projeto. Não que isso não faça parte do design biofílico, sim, o uso de vegetação é um dos elementos do design biofílico, mas o design biofílico ele não se resume a isso, ele é muito mais vasto e muito mais complexo, porque além do uso de elementos naturais como vegetação, ele trata também das relações que a gente tem com esses elementos aplicados, das conexões e das vantagens que esses elementos trazem para a gente, como, por exemplo, um bem-estar físico e emocional, uma melhoria na qualidade do desempenho, nas qualidades físicas e também psicológicas, no rendimento. Então, ele vai muito além da inserção pela inserção de uma planta no ambiente. O design biofílico, por mais que ele seja uma área de estudo recente, ele já é um conceito inato aos seres humanos, porque o contato com a natureza é algo instintivo dos seres humanos. Grande parte do nosso desenvolvimento se dá no contato com a natureza. Então, faz parte
do nosso ser, já tentar inserir esses elementos de alguma forma na nossa vivência, e o design biofílico veio para poder orientar essas inserções e explicar para a gente o que fazer, como fazer e por que fazer. Aqui a gente tem um exemplo. Vocês estão vendo meu mouse? Aqui no canto, a Praça da Apple, em Macau, que, como eu disse, tem a presença dos elementos naturais, mas ele vai muito além da sua inserção desses elementos. Então, o design biofílico ele tem como principal premissa trazer a natureza para dentro dos nossos projetos, dos nossos ambientes, uma vez que nós passamos 90% do nosso tempo em ambientes fechados. E 90% antes da pandemia, né? Porque agora, com o isolamento, isso já subiu, eu creio que para 98% ou mais. E aqui, eu acho... Vai colocar 100, meu amigo, assim, sem sombra de dúvida. O ideal era 100, né? O ideal era 100, né, Daniel? Aqui um slide só para a gente pontuar as diferenças do ecodesign e do design biofílico. Eu acredito que vocês já devem ter feito a matéria de ecodesign, né? Quando eu fiz com a Vivi. Então, a gente tem essas diferenças do ecodesign para o design biofílico. O ecodesign está preocupado mais com essas questões da ecologia, da produção ética, dos materiais sustentáveis. O design biofílico, ele se apega mais nas relações, nos laços e nos benefícios materiais e imateriais que essas relações trazem para o ser humano. Então, a gente tem no design biofílico a iluminação natural, as plantas, o ar puro, materiais e cores naturais, a presença da água, percepções do clima, entre outros. Enquanto no ecodesign a gente tem essa questão mais voltada para a ecologia social, a reciclagem, materiais sustentáveis, redução de resíduos. Então, só para a gente poder pontuar essas duas vertentes, para que a gente não misture elas no nosso pensamento. Então, aqui eu trouxe para vocês dois exemplos, numa escala micro e numa escala macro. Na micro, a gente tem aqui um jardim vertical projetado pelo paisagista Davi Zayas, que acho que até de uma casa-cor, e aqui, no outro lado, uma instalação um pouco mais macro, que a gente vai ver ela bastante durante a apresentação, que é o escritório da Amazon, em Seattle, que assim, ele é sensacional na questão da biofilia, porque quem já consegue ver o uso de vegetação, de elementos naturais, isso aqui, para vocês terem uma ideia, é um ninho, as pessoas elas se reúnem num ninho, é incrível, assim, o fechamento todo trabalhado com geodésias e curvas. Então, aqui eu trouxe só para a gente iniciar a nossa conversa, duas escalas da implantação e da complexidade do design biofílico. Aqui também, outros dois exemplos, esse aqui é o escritório da Amazon visto de fora, assim, ele é sensacional, o Três Esferas, e mais o exemplo de design biofílico no interior, aqui de um jeito mais sucinto, mais discreto. Esse aqui é o jardim com ecotelhado e o projeto Quadriarc. As vantagens do ecodesign, do design biofílico, eu confundi. Hoje no Brasil, 18,6 milhões de pessoas sofrem com ansiedade, e muitos também com depressão e também com estresse dentro do mercado de trabalho. A gente, querendo ou não, passa muito tempo no ambiente de trabalho, então a vivência nesse ambiente afeta muito a nossa saúde. Então, como mudar isso e tornar esse ambiente mais saudável? O design biofílico está aí para isso. Então, aqui a gente teve uma pesquisa do impacto global do design biofílico com 7.600 trabalhadores em 16 países, que exerce sua função em ambientes com características biofílicas. Então, a gente consegue notar que existe uma melhoria de desempenho, uma redução de estresse e um ganho de saúde gigantesco. E, assim, é sempre muito bem visto pelas pessoas que frequentam esses espaços. Então, a gente tem um ganho de produtividade, de cognição, na concentração, na tomada de decisões. Da mesma forma, a gente tem uma redução de ansiedade e de distúrbios. Então, as vantagens existem e são muito proveitosas. Aqui foi um recorte para os ambientes de trabalho, mas as vantagens do design biofílico são independentes do meio, tanto numa residência, numa escola, num hospital. Existem estudos segmentados para cada aplicação, mas os ganhos são reconhecidos em todas as áreas. Agora a gente vai tratar um pouquinho dos principais elementos do design biofílico, para a gente poder entender o que aplicar, o que é um elemento biofílico, o que não é, onde se aplica, por que se aplica. O pai do pensamento da biofilia é esse cara que a gente está vendo aí, é o professor Kellert, ele já faleceu, infelizmente. Ele era da Sociologia Ecológica de Yale, e ele foi o balizador do estudo da biofilia.
E num primeiro momento, ele categorizou 6 grandes elementos da biofilia, com mais ou menos 70 atributos. Então, assim, é muita coisa dentro da biofilia. Então, a gente vai ter muita opção de trabalho, muita opção de abordagem. Aqui são os 6 grandes grupos que o Kellett criou com os elementos pertencentes a cada um. Então, vocês podem perceber que alguns grupos são mais materiais, são mais físicos, enquanto outros grupos já são mais subjetivos, de percepção, de interpretação. O primeiro grupo, por exemplo, dos elementos ambientais, ele é praticamente todo físico. Então eu acho que ele é super interessante porque ele tem abordagens que a gente pode trabalhar muito no design de interiores, por exemplo, a questão de revestimento, de cores, então são super aplicáveis. Assim como o grupo das formas naturais e o de padrões e processos. O de luz e espaço, relação com o local e relação humana são grupos mais subjetivos. Que assim, o de luz a gente ainda consegue ter um certo controle com o projeto luminotécnico, aberturas e afins. Os outros 2 últimos, eles vão muito das relações das pessoas com os ambientes, mas a gente consegue ter um certo controle, determinar uma certa direção para essas ações. Então, começar primeiro com o primeiro grupo, que é o de elementos ambientais, que uso de elementos da natureza bem reconhecidos pelo homem, como, por exemplo, cor. Eu quis dar um destaque para as cores, porque são 3 paletas principais dentro do uso de cores da biofilia. As terrosas, os tons vegetais e os tons minerais. Aqui eu trouxe 2 paletas de tons minerais, que eu achei sensacional. Essa não tem os códigos da Pantone, mas as próximas tem, porque eu acho uma mão na roda quando a paleta já vem com o código, que para achar a cor depois fica maravilha. Além do uso do fogo, da água, do ar, da luz do dia, da vegetação, da fauna e de materiais naturais. Pode parecer um pouco estranho para vocês o uso de determinados elementos, mas mais para frente vai ter um exemplo que eu acho que vai ficar bem palpável, a inserção da água, do fogo dentro dos ambientes. Ainda dentro da questão das cores, eu trouxe aqui um projeto de fotografia, eu não consegui localizar o nome do fotógrafo, mas é a cor dos alimentos. Então, para abranger a questão das paletas vegetais, eu achei sensacional para ilustrar. A gente tem aqui os vegetais, alguns musgos, alguns fungos, e com o código da Pantone para poder facilitar a localização. Então, a gama de cores que a gente pode trabalhar para trazer essa pegada biofílica para o projeto é sensacional. Tanto em revestimentos, materiais, tinturas, paredes, é uma gama incrível. E aqui um exemplo arquitetônico, que eu acho que, assim, sensacional, o Sesc Pompeia, em São Paulo. Apesar dele ter uma pegada meio industrial, meio brutalista, ele faz uso de diversos elementos biofílicos. Aqui, por exemplo, o uso da água, porque no primeiro momento a gente pensar o uso da água em um ambiente é uma coisa meio estranha. A gente não tem eu acho que não é um repertório muito comum. Então aqui a gente tem o uso, assim, sensacional da água em ambientes fechados, as formas naturais, curvilíneas, a inserção de materiais naturais como a pedra. Aqui a gente também tem o uso do fogo. Quando eu fui, eu não tive oportunidade, porque eu acho que estava tarde, eles tinham pagado, mas é super aconchegante essa experiência de você ter as fogueiras dentro do Sesc e você poder sentar ao redor e aproveitar e conversar. Então, apesar desse caráter super brutalista industrial do Sesc Pompeia, ele tem muitas características da biofilia que foram empregadas e, assim, são super bem sucedidas, porque são marcos do Sesc Pompeia que atraem muitas pessoas. E, assim, quem não foi, fica a dica, porque é uma visita maravilhosa. Outro elemento, agora partindo para o segundo grupo, o de formas naturais. Essas formas naturais são essas formas mais curvilíneas, que trazem a sensação de conexão com a natureza. São padrões botânicos, aquelas ramificações das folhas, padrões tubulares, mais ovulados. E essas formas elas podem ser metafóricas ou literais. Aqui eu trouxe mais 2 fotos do escritório da Amazon em Seattle. Aqui a gente tem ele visto por cima. Ele é composto por 3 grandes esferas em forma de geodésia, trançada e transparente, e aqui a visão interna. Então a gente vê muito desses elementos desde a construção material do ambiente até as aplicações internas, porque ele tem essa conformação orgânica, mas também com traços muito industrializados, essa questão metálica, o uso do vidro.
Outro ponto importante das formas naturais é a biomimética. A biomimética é a apropriação e imitação de elementos naturais. A gente vai ver um quadro a seguir que vai ficar bem mais palpável para vocês. E uma coisa que eu quero destacar aqui nesse grupo, como eu havia dito antes, apesar do conceito do design biofílico ser recente, ele já é presente no inconsciente humano há bastante tempo. Prova disso, que vocês devem ter estudado na história da arquitetura, do design, o movimento do Art Nouveau, que é marcado por essas formas naturais, essas formas orgânicas, a própria biomimética. Então, muito do movimento Art Nouveau, apesar da sua reprodução em massa e industrializada, remete tem conexão com a biofilia. Aqui, como eu falei para vocês, da biomimética. A gente tem esse pavilhão, que é da Universidade de Stuttgart, que assim, é uma estrutura móvel. A cada ano eles refazem o pavilhão, sempre seguindo um padrão natural, fazendo alguma correlação com a natureza. E esse foi de 2011, perdão. E ele é nitidamente uma reprodução de padrões hexagonais que a primeira coisa que a gente vê, que a gente pensa quando vê, abelhas, colmeias. Por fora, ele pode ser associado também com o casco de tartaruga. Então, ele tem uma leitura que varia de acordo com quem está vendo, mas sempre levando para a questão da natureza. Eu acho que quem quiser procurar depois, esse setor da Universidade de Stuttgart, eles fazem um pavilhão diferente por ano e geralmente os pavilhões são feitos mecanizados. Eles são impressos em 3D e depois são refeitos numa escala maior. Então, tem vários projetos super interessantes, super bem detalhados. Teve de um ano que foi inspirado numa aranha, eu não cheguei a colocar a foto, mas acho que é super válido a gente dar uma olhada depois. Partindo para o terceiro grande grupo, que é o de padrões e processos naturais. Como assim inserir padrões e processos naturais num projeto, num espaço? São as propriedades da natureza encontradas no ambiente construído, como textura, variação sensorial, tátil, visual, que geram estímulo sensorial. E também a passagem do tempo. Elementos que mostram a passagem do tempo em um ambiente geram um contato maior das pessoas com aquele ambiente. Não só a gente conseguir perceber o envelhecimento das coisas no ambiente, mas a gente conseguir perceber o crescimento de elementos presentes ali, a floração de elementos de vegetação ou também florações metafóricas. Aqui eu trouxe um exemplo que eu particularmente acho muito bonito, que é o uso do aço cortem ou aço patinado na arquitetura, que assim, ele tem aquele caráter rústico que denota a passagem do tempo, que dá essa percepção de algo que está em movimento, de algo que não está preso ali. Eu trouxe um exemplo local, que é a Praça de Serviço da FMG, que ela tem grandes estruturas com esse acabamento, e também uma escada em aço cortem, uma escada caracol, que além do uso do aço cortem, que denota essa passagem do tempo, ela também é toda trabalhada com texturas naturais, podendo se assimilar, numa primeira leitura, a uma asa de uma mariposa, de uma borboleta. Aqui, um exemplo que eu acho incrível, super bonito e eu acho super aplicável para o design de interiores, é o Moss Wall, que aqui dá para ver ele separadinho, é uma plaquinha de musgo mesmo, de verdade, que ela é utilizada para revestimentos internos. Assim, ela é super bonita, ela é super prática, porque não tem que dar manutenção, e ela tem um desses fatores, que é o crescimento. Ela cresce como um musgo normal, como se estivesse na natureza. Então ela acaba gerando efeitos diversos, texturas diversas, e é todo um charme para o ambiente, além de ter uma qualidade ambiental super bacana, e também tem as versões coloridas, como estão aqui no canto. São todas naturais, o Moss Wall ele não pode ser sintético, e ele é muito utilizado hoje em dia nessas aplicações em ambientes fechados, com essa pegada biofílica. Aqui, já entrando nos grupos que não são tão táteis assim, são mais subjetivos, a gente tem o uso da luz e o espaço. A luz, ela tem a luz e a sombra, em conjunto com a sombra, ela tem um poder de influenciar fortemente as percepções que nós temos dos espaços, as apropriações que nós temos dos espaços. Algumas pessoas se sentem mais confortáveis em ambientes super claros, algumas pessoas se sentem mais acolhidas em ambientes mais escuros. Então, essa variação de
luz e sombra tem todo um impacto na percepção, identificação e apropriação do espaço pelas pessoas. Então, pontos super interessantes desse grupo é o uso da luz filtrada, da luz difusa, como a iluminação direta ou indireta, a luz filtrada ou não, usando texturas na luz, a delimitação do ambiente usando a luz como forma. Alguns projetos luminotécnicos conseguem demarcar ambientes sem delimitações físicas. Com o próprio uso da luz, a gente consegue delimitar divisões de ambientes, divisões de dentro e fora. Aqui, no primeiro momento, eu trouxe para ilustrar para vocês um museu de história natural na China, que ele tem esse caráter pesado, que parece de rocha sólida, mas com a iluminação natural ele consegue dar uma certa leveza ao espaço, ao ambiente e criar certos destaques. Aqui já é um pouco, eu acho que aqui é um pouco mais extremo, é uma instalação artística em Nova Delhi, Havana, que são árvores feitas de LED, que usam da iluminação para conseguir contar uma história. Então a gente tem a luz criando uma trajetória, uma narrativa, direcionando o olhar. Foi um exemplo artístico, mas eu acho que muito desse conceito se aplica nos projetos, porque com a iluminação a gente consegue criar uma narrativa, a gente consegue criar pontos focais, a gente pode mostrar para as pessoas, para os clientes, olha para cá, não olha para cá, se direciona para cá, não se direciona para lá. Então o poder da luz nos ambientes é fortíssimo, assim, já é fortemente estudado, mas agora eu trago para vocês essa reflexão dentro da biofilia, como esse contato com a natureza através da luz pode se dar nos ambientes. Aqui, a relação com o local. Essa relação, como eu disse, é subjetiva. Ela não depende só do espaço. Ela só existe quando há relação entre o espaço e as pessoas e como essa relação se dá. Então, essa relação ela pode se dar através da conexão histórica com o local, a evocação das memórias, da ancestralidade, as práticas tectônicas, o respeito com a história daquele local, com a geografia daquele lugar, com o ambiente daquele lugar, e o respeito e, mais do que o respeito, a inserção dos ambientes da paisagem naquele projeto. Aqui eu trouxe para vocês também em São Paulo, a Pinacoteca do estado de São Paulo, que eu acho que é um exemplo super bacana da relação com o local, porque ela preserva a estrutura original da Pinacoteca, com as intervenções modernas que a gente tem, e elas funcionam num equilíbrio, assim, sensacional. Também vale a visita, que a gente consegue perceber que por mais que os elementos sejam diferentes, as passarelas metálicas, o elevador, o vidro de teto, o teto de vidro, perdão, eles conseguem ter uma conversa, apesar de serem de eras diferentes, técnicas diferentes. Existe um respeito e existe uma conversa. Então isso diz muito sobre a biofilia. A biofilia não é só a inserção de elementos naturais, ela tem essa questão da memória, do apego, do afeto e dos laços. Então, aqui eu trouxe esse projeto com uma escala grande, mas a gente pode pensar também como reproduzir isso em escala menor, no ambiente doméstico, por exemplo, como resgatar e respeitar a memória daquele espaço e inserir novos elementos que conversem com o que já está lá. Um outro exemplo disso é a Casa Mulungu, em Petrópolis, que é um respeito muito grande com um elemento natural e também de valor sentimental, afetivo e de memória. A gente tem uma árvore gigantesca no meio do terreno. Aqui nessa foto principal a gente consegue perceber a integração dela com o espaço. Aqui não sei se vocês conseguem ver o volume da casa com a árvore brotando no meio. Isso é sensacional. E aqui mais um detalhe. Então, o grupo de arquitetos que promoveu conseguiu executar esse projeto, teve essa preocupação de ter essa inserção da árvore dentro do projeto, mas não uma inserção só pela inserção. Tem todo um respeito e uma conexão. Faz muita parte. Brenda, esse projeto desse escritório, depois eu vou pesquisar o nome para vocês. Eles têm outros projetos nessa pegada de respeito e de inserção da memória no espaço. Um outro elemento, que esse é o último grupo, é a relação humana com a natureza. Esse grupo ele já é muito mais subjetivo do que os anteriores. Ele pauta a ordem e a complexidade através de uma hierarquia visual. Então, muito do respeito que se tem por elementos naturais vem disso, dessa complexidade, dessa hierarquia. A gente entender a magnitude das coisas ou o tamanho pequeno das coisas e conseguir lidar com isso. E essa relação de temor diante das forças dos elementos naturais. Mas eu acho que temor não no sentido mais forte da palavra. É um temor que gera respeito.
Aqui eu trouxe dois exemplos super extremos, que são duas cliff houses, uma no Canadá e outra na Austrália, que são casas construídas à beira de precipícios. Que, assim, existe uma inserção do toque humano na natureza, mas existe um respeito com a forma, com a hierarquia ali. Vocês podem perceber que, apesar das casas se destacarem na paisagem, elas não são um elemento de maior hierarquia na paisagem. Existe todo um respeito com as forças naturais ali. E eu acho que também um dos melhores exemplos dessa questão desse último grupo são os jardins japoneses, porque os jardins japoneses, eles são geralmente em pequenos, quando feitos no Japão, em pequenos espaços, pela questão geográfica e disponibilidade de espaço, que tentam assimilar a natureza em pequeno espaço de controle e de escala, porque muito se brinca com a escala no jardim japonês. Ele tenta reproduzir uma floresta, um bosque, num espaço muito mínimo. Então, o jogo de escala feito com a poda, com a colocação correta das árvores ali, é muito fino, é muito... como eu posso dizer? Perdi a palavra, mas enfim. Sutil. Isso, sutil, valeu, Dadi. É um aspecto muito sutil, mas cria um elemento de controle. Então, além de invocar essa questão do controle, do respeito dos elementos, puxa muito do grupo anterior da ancestralidade. Aqui eu trouxe um exemplo local, que é o jardim japonês da Fundação de Zoológico de Belo Horizonte. Assim, é super bonito, acho que também vale a pena visitar, apesar de ser um jardim japonês em uma escala maior do que os jardins clássicos do Japão, pela disponibilidade de espaço, a gente consegue perceber essa hierarquização, esse respeito com todos os elementos que foram ali presentes. Bom, o Keller, ele trouxe para a gente esses 6 grandes grupos com 70 e tantos elementos. Mas em 2017, em parceria com uma arquiteta, ele parou e pensou e reorganizou. Ele viu que era coisa demais, eram aspectos demais, eram muitos elementos que podiam atrapalhar um pouco nessa inserção no uso da biofilia. Então ele deu uma enxugada e pegou aqueles 6 grandes grupos e transformou nos 3 pilares do design biofílico, que se dividem de acordo com a experiência da biofilia no espaço. Então a gente tem a experiência direta com a natureza, a experiência indireta e a experiência do espaço e o lugar. Então, muitos daqueles elementos que a gente viu anteriormente continuam aqui, eles só foram enxugados e realocados nesses 3 primeiros pilares, de uma forma mais concisa, para facilitar a interpretação e o uso. Mas, conceitualmente, houveram grandes diferenças. Foi mais uma sintetização das ideias para facilitar a compreensão. Outros pensadores da biofilia também fizeram as suas próprias divisões, tendo em consideração o que o Keller lançou como o que ele deu de pontapé inicial. Premissa. Isso, como premissa. Você está me salvando hoje, Dadi. Então aqui eu vou destacar de um coletivo de consultoria, o Terapia in Bright Garden, que é um coletivo criado em 2006 com foco em arquitetura verde. Com as premissas do Keller, eles criaram 14 padrões do design biofílico, dividido em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o da natureza no espaço. Assim, eu não vou me delongar em cada um, porque, como vocês vão ver, eles são muito, muito parecidos com as ideias do Keller. Só o último grupo que muda um pouquinho, que eu vou me delongar um pouquinho, vou discorrer um pouco mais. Então, na natureza do espaço, a gente tem a conexão visual direta com a natureza, a conexão não visual, que essa conexão ela já é um estímulo mais sensorial, buscando mais o tato, o olfato, os estímulos sensoriais rítmicos, que são o uso de ritmos da natureza, por exemplo, ondas do mar, o gotejar da chuva, vento. Então é a inserção de ritmos da natureza dentro dos ambientes. A variação térmica e de fluxo do ar, que já é uma questão mais de temperatura, já bate um pouco com o conforto térmico, saber brincar com essa variação dentro de um ambiente fechado e controlado, de forma que, mesmo ocorrendo essa variação térmica, ainda exista o conforto térmico. Então é trazer a natureza para o ambiente fechado sem perder o conforto. A presença de água, a luz dinâmica difusa, a conexão com sistemas naturais, que é a questão da passagem do tempo, da mudança das estações, do crescimento.
um segundo grupo, nós temos as analogias naturais, que já entram nas questões formais, uso de padrões, conexão dos materiais, que bate um pouco na questão sensorial, com o uso de texturas naturais, mas também um pouco na questão tectônica, que é a predominância de materiais locais pouco industrializados. Então, inserir os materiais do local no projeto traz muitos benefícios, e além de trazer personalidade e deixar a marca naquele projeto. A complexidade de ordem, como a gente também viu anteriormente, a questão da simetria, hierarquia, geometria. Como eu disse para vocês, esse último grupo que ele é um pouco diferente e traz algumas ideias novas do que o Keller já apresentava. O uso do panorama, que é a questão das vistas, das visadas, a gente tem esse descanso da visão, de grandes aberturas, uso de varandas, de espaços livres, elementos transparentes. Então, conseguir dar essa liberdade para os olhos, para essa visão, a gente consegue, tem efeito no relaxamento e também na qualidade de vida dos que estão ali. O refúgio, que eu acho que é uma característica super importante, principalmente em grandes ambientes, como eu acho até no IF, por exemplo, seria uma ideia super interessante aplicar a ideia do refúgio no IF, que é a capacidade do usuário conseguir observar grandes distâncias, grandes ambientes, mas de uma posição segura. Então ele tem ali um aconchego, um conforto, e ele consegue estar inserido num todo. O mistério, que é a antecipação do que está por vir, que é a promessa de mais informações. Ele mexe um pouco com o imaginário do usuário. Ele pode causar um certo desconforto, dependendo do grau do mistério, mas sabendo dosar o mistério no espaço, ele é sempre sedutor, porque ele não torna aquele espaço tedioso. Por fim, a emoção e perigo, que é a falsa sensação de perigo, que você se sente exposto a um perigo, mas com a consciência de uma segurança. Que você... Um exemplo disso é aquele ninho do escritório da Amazon. Existe uma falsa sensação de perigo, porque você está içado numa estrutura, mas você sabe que nada vai acontecer, você tem um conforto. Então existe essa brincadeira com a adrenalina, mas com a segurança. Eu queria que vocês guardassem na memória esses dois últimos, que é o mistério, emoção e perigo, porque eles vão um pouco contra com o que a gente vai ver agora, que é a teoria dos espaços restauradores. Antes da gente começar a teoria dos espaços, eu queria mostrar para vocês uma aplicação real disso. Que eu peguei um caso de São Paulo. Aqui é um pedaço de um documentário sobre biofilia, que eu coloquei ele para vocês como sugestão no final, que ele trata de uma empresa em São Paulo que faz essas aplicações de conceitos biofílicos e também fez na própria sede. Dadi, eu acho que são 5 minutinhos de vídeo. Dá para passar? Dá sim, manda ver. Beleza, deixa eu só ver, compartilhar outra tela aqui agora. Eu vou parar aqui, porque deixa eu mudar a tela. Espera aí. Vou apresentar agora. Fica tranquilo que eles estão acostumados com a professora que mal sabe compartilhar uma tela. Então tá tudo bem. Esse trem é muito esquisito, Dadi. O Zoom é mais fácil, eu falei com você. Zoom é melhor, muito melhor. Vocês estão vendo a tela do YouTube aí? Não. Ainda não. Ah, vai começar agora. Agora sim. Agora sim. Vai com áudio? Deixa eu ver. Reproduz aí. Tá sem áudio? Agora sim, agora sim. Agora tá saindo. Ah. Tá bem baixinho. Se tiver como aumentar. Não, tá no máximo. Deixa eu ver. O som do seu computador também tá no máximo? Não tá vindo pra mim, não, gente. Tá muito baixinho. Sério? Tem uma forma que você compartilha o áudio, mas eu não sei como que é. No Zoom é fácil, mas aqui no porque no Zoom... no Zoom é fácil. É. Porque aqui ele não te dá as opções de configuração do compartilhamento da tela. Da tela, é.
Se quiser, Brandon, deixa o link disponível, eu passo para os Sim. meninos lá no Moodle e aí a gente segue e eles assistem. Beleza, Porque então. também assistir sem áudio fica esquisito. Fica ruim. Sim. Não, então beleza, eu vou mandar para vocês Tá nas referências, eu fiz uma listinha de indicações, ele tá lá completo. Mas se vocês Beleza, eu quiserem ver mando só o para eles. final, Eu coloco eu lá te no passo o Moodle. tempo. Não, Tá. eu incorporo ele, já coloco ele lá na página da disciplina, eles assistem na página mesmo. Não, mas você tá chique, Nadia, que é isso? Essas coisas a gente aprende, aí a gente fica repetindo para parecer que a gente sabe. Tá, então vamos Não, mas voltar para a depois de acabar apresentação. isso também, vocês vão ser fera na tecnologia, né? Uai, eu espero que sim, é o mínimo, né, que pode se esperar. Pelo amor de Deus. Ninguém nunca mais vai apanhar para um projetor naquela escola. Não. Mas sabe o que é interessante? É porque agora eles vão começar a convidar a gente de fora para fazer alguma coisa lá, entendeu? Porque agora não precisa mais a pessoa sair, sei lá de onde, 10 horas da noite para vir. É só fazer um convite para ficar fora. Que maravilha. Tá vendo A Clara voltou o levantou PowerPoint a aí? mão, gente. Tamo vendo. Cadê? Eu não tô Beleza. vendo a mãozinha, não. Cadê? Boa noite. Boa noite. Então, sobre esse vídeo aí, uma vez uma aula com o professor Thales, ele queria passar um vídeo importante pra gente, também não conseguiu reproduzir som. Não sei se é válido para vocês, né? Mas ele mandou o link pra gente na caixa de mensagem, pediu pra gente assistir os 2 minutos do vídeo, se fosse o caso, né? Na onde que parava o vídeo, aí todo mundo parou para assistir o vídeo e retornou, né, na aula para discutir sobre o vídeo. Não sei se seria válido, né? Mas só uma sugestão, assim. É uma boa sugestão, Clara. Mas aí o Brandon que decide. Se você não achar que os meninos podem ver depois, Não, eu acho se importante. eles assistirem, né? Sim, eu vou mandar Então, aqui o link já. Isso, então vamos fazer assim. aqui. Você manda o link, a gente assiste Uhum. e depois volta para continuar. O link ele já tá com no momento exato que começa, porque o vídeo é grande, eu já coloquei aqui certinho. Tá, ótimo. Deixa eu mandar aqui no chat. Obrigada, Clara, pela dica, foi ótimo. Nada. Mandei aí.
vou conferir aqui, Dadi, porque eu esqueci o final. Mas logo acaba, né? Até o pedacinho final, né? Sim, é curtinho. Pode ser até o final, porque a É, fala do até o Takeda no final. fim é Maravilhosa super a fala dele, fofo. Nossa, eu tive aula com ele num workshop, foram 3 dias seguidos. Ele é sensacional. Eu amei ele. Takeda é incrível. Nossa, querido. Todos já viram, pessoal? Podemos voltar? Meu Deus. Ok, já vi. Então vamos. Então vamos voltar Vocês aqui. estão gostando, gente? Muito bom. Que bom, obrigada. Agradeço ao Breno. Valeu, viu? gente. Então vamos continuar aqui. Voltou o PowerPoint aí? Por que não mostra para mim? Tá voltando agora, que ele demora um pouquinho. Agora tá. voltou. Ele demora. Então, beleza. Então, gente, nessa primeira parte eu tratei com vocês uma introdução dos conceitos da biofilia e dos elementos. Agora a gente vai tratar da teoria dos ambientes restauradores, porque eu acho que tem muito a ver com as aplicações da biofilia. E, assim, a partir do momento que a gente entende o poder de restauração dos ambientes, a gente passa a pensar os ambientes de outra maneira. Então, eu acho super válido a gente poder ter essa reflexão. A teoria dos ambientes restauradores, ela trata principalmente o estresse. Mas o que é o estresse? O estresse é uma reação fisiológica e individual a situações que ameaçam o bem-estar. Eu não vou entrar em pormenores da neurociência, mas a gente sabe como o estresse funciona, porque todo mundo aqui já teve submetido ao estresse, principalmente agora, acho que final de semestre. A gente fica doido. Não vou falar que eu tenho saudades dessa época, porque não. Tem não. Então, o principal ponto de problema da teoria restauradora é o estresse. Como ele afeta o nosso desempenho, as nossas relações, a nossa percepção do espaço. Então, para tratar do estresse, a gente tem que entender de que forma o estresse nos afeta. O estresse nos afeta nosso organismo em 3 tipos diferentes de reações. São as reações afetivas, cognitivas e as comportamentais. As afetivas, reações como raiva, tristeza, depressão. As cognitivas, problema de desempenho, falta de atenção, erro nas atividades que a gente está executando. E as comportamentais, eu acho que o maior exemplo são os vícios, as válvulas de escape. Quem no momento de estresse não come demais, ou bebe demais, ou faz alguma coisa demais. Final de semestre, então, rola lanches e mais lanches virando noite para terminar o projeto. É uma válvula de escape, é uma reação comportamental do nosso corpo ao estresse. Então, mas o que é a teoria de restauração dos ambientes? Dentro da psicologia ambiental, que é um ramo da psicologia, a gente tem essa teoria de restauração dos ambientes que é dividida e embasada por 2 outras teorias, que é a teoria da restauração da atenção e a teoria da recuperação psicofisiológica do estresse. São 2 teorias que fundamentam o todo da teoria do restauro. Primeiro, a restauração do estresse ela é a normalização do corpo ao estado antes dos estímulos de estresse. Porque quando a gente está estressado, a gente sudorese, a respiração fica ofegante, o peito dispara. Então, a restauração do estresse é a normalização desses padrões. Então, a gente consegue uma melhoria na cognição positiva, os batimentos cardíacos diminuem, regulação da respiração, da sudorese, a gente fica calmo, a gente fica mais tranquilo depois do processo de restauração. Primeiro, a TRPE, que é a Teoria de Recuperação Psicofisiológica ao Estresse, que é a teoria que abre as portas para esse tipo de reflexão, do Roger Ulrich, de 1983, que é ela que é responsável por até criar o nome dos espaços restauradores. Então, nessa teoria, o Ulrich ele embasa que o bem-estar humano e as relações positivas entre o ser humano e o ambiente, e como essa relação se dá e de que formas elas nos afetam.
um dos pontos principais dessa teoria é a percepção visual estética desse ambiente e os benefícios que um ambiente esteticamente agradável traz para as pessoas. Da mesma forma que um ambiente esteticamente estressante nos impacta de forma negativa. Que esses impactos podem ser tanto de aproximação ou repulsão. Então você se sente mais atraído para um ambiente ou sente repulsão para o ambiente de acordo com a sua relação visual, a sua leitura visual daquele ambiente. Os principais pontos da teoria do Urit para elencar que um ambiente é capaz de restaurar o estresse é um ambiente que desperta o interesse daqueles que ali estão, ele possui moderada profundidade, ser de fácil entendimento e ter moderada complexidade. Como assim? Não pode ser um ambiente que demande muito raciocínio, muita reflexão das pessoas. Não que tenha que ser um ambiente tedioso e pobre, mas não pode ser um ambiente exagerado em informações. Ele tem que ser de fácil leitura. Então, a percepção da pessoa que adentra aquele ambiente tem que ser simples, tem que ser rápida. Podem ter excessos, mas desde que eles em conjunto formem uma leitura agradável para aqueles que ali entram. Porque uma leitura muito complexa, ela demanda um esforço maior. Ela não faz com que as pessoas relaxem naquele ambiente. Possuir um ponto focal e ter elementos naturais, como a água, a vegetação e a luz natural, que, mais uma vez, essas teorias são muito elencadas com a biofilia. Então, sempre elementos biofílicos vão estar muito presentes nas teorias do restauro. A outra teoria, que ela vem alguns anos depois da do Urit, que é a teoria do restauro da atenção, já um pouco mais trabalhada e elaborada, feita pelo casal Kaplan, esses dois senhorzinhos simpáticos. Essa teoria diz que os espaços eles têm a capacidade de restaurar a fadiga de atenção. Como assim? No nosso dia a dia, na nossa vivência, a gente passa muito tempo focado na atenção direta. Mas o que seria atenção direta? A atenção direta são as atividades que são importantes para a gente, mas que não são interessantes. Assistir uma aula, trabalhar, focar em alguma coisa. Que a gente não se permite distrações e a fascinação são atividades que sugam a nossa atenção direta, que demandam a nossa atenção direta. Então, ficar muito tempo nesse estado de atenção direta tem o mesmo efeito que o estresse, tem o mesmo efeito que a sobrecarga de informações. Chega uma hora que sua cabeça está doendo, você está doido, você não quer saber de mais nada. Então, isso é a fadiga de atenção direta ali. Acho que todo mundo já passou por isso. Assim, o corpo responde, já mostra que você está cansado, a sua mente já dá sinais que você está cansado. Então, como os espaços podem curar essa fadiga? Aí eu acho que eu pulei não. Então, aqui, ó. São efeitos, antes... Eu queimei uma etapa. Antes da gente falar das qualidades dos espaços que curam essa fadiga, o que essa fadiga causa na gente? Irritabilidade, falta de habilidade pessoal, intrapessoal, sensibilidade pessoal vai a zero, problemas de conexão, controle pessoal reduzido, aumento da incidência de erros nas tarefas, assim, concentração ínfima. Quando a gente está estressado, a gente está irritadiço, a gente não consegue desenvolver mais aquelas atividades que nós precisaríamos estar desenvolvendo. Agora sim, em uma mente relaxada, em um espaço relaxado, ela passa por alguns níveis de relaxamento, não é direto. Então, antes de a gente entender o que os espaços têm que ter para ter esse restauro da atenção, a gente precisa entender os níveis que a nossa atenção tem até ela chegar ao ponto de restauro. O primeiro nível é o de limpar a consciência, a concentração. É aquele momento onde a gente tenta se concentrar, a gente limpa a mente. Eu acho que para quem medita, faz yoga, isso é um passo fundamental, porque conseguir limpar a mente dos pensamentos para entrar em conexão e com você e com o espaço, com o ambiente. Um segundo momento é onde começa a recuperação da fadiga, que aos poucos a gente vai se desligando dos problemas do estresse e vai tendo a nossa atenção direta restaurada e voltando ao nosso estado de normalização. O terceiro nível, deixa eu arrumar minha câmera, são as atividades de leve interesse. Como eu disse antes, um espaço ele não pode demandar muita reflexão, muita atenção, porque esses esforços gastam muitos recursos do corpo. Então, nesse estado de recuperação, a pessoa ela tem que estar... Ela pode se distrair, ela pode ter reflexões, ela pode ter fascinações, mas de média intensidade, média pouca intensidade. Então, ambientes muito carregados, muito poluídos, seja visualmente ou poluição sonora, não permitem que essa etapa ocorra.
E, por fim, a reflexão e restauração, que é, após a permanência no ambiente restaurador, a pessoa consegue normalizar os seus níveis de batimentos cardíacos, de respiração, de atenção, de concentração, e está pronta para voltar para a sua vida, para a rotina. Pode parecer um pouco... esse assunto pode parecer um pouco insubstancial demais, mas eu acho que na vida a gente já teve esses momentos, a gente consegue identificar essas etapas. Então, eu acho que através da vivência de cada um, a gente consegue perceber a importância desses momentos e o perigo da inexistência desses momentos na nossa rotina. Então, a gente tem que ver como os espaços podem ser ferramentas para esses momentos acontecerem. Então, aqui são os 4 processos básicos, segundo o casal Kaplan, que precisam ocorrer no ambiente restaurador. Quais são as principais características que o ambiente restaurador tem que ter? Primeiro, ele tem que ter a fascinação, que é a atenção atraída sem nenhum esforço extra, é aquela coisa natural, não demanda uma concentração. Então, como eu posso criar um ambiente que cria uma fascinação na pessoa? É lógico que a fascinação ela vai variar de pessoa para pessoa, de aplicação para aplicação, de ambiente para ambiente. Elementos que criam fascinação numa residência talvez não criem um hospital, numa escola. Então, essa aplicação varia muito de todo o processo do briefing e de conhecer o cliente. E aqui, eu acho importante destacar que existem 2 tipos de fascinação, a fascinação extrema e a fascinação leve. A mais importante para a restauração é a fascinação leve, porque ela não demanda tanto da pessoa. O afastamento, que é a pessoa se sentir afastada das suas fontes de problema. Como um ambiente ele consegue fazer com que a pessoa se desligue, como ela saia da sua rotina por um momento, por um instante, e essa qualidade do ambiente faz com que a pessoa dê início no processo de restauração, de relaxamento. A extensão, que é quando o ambiente encoraja a pessoa a se sentir engajado e imerso naquele ambiente. Não pode ser um ambiente hostil, porque ambientes hostis, eles não promovem a sensação de acolhimento. E o acolhimento ele é muito importante para a extensão, que é essa confluência entre o corpo e o espaço. E, por fim, a compatibilidade, a congruência entre o ambiente e a atividade. O ambiente tem que ser de fácil leitura, ele não pode causar confusão. A pessoa tem que bater o olho ali, tem que estar naquele ambiente e entender a proposta daquele ambiente. Por fim, segundo o Ulrich, os 5 pontos a serem evitados num ambiente de restauração. A gente viu as principais características e agora a gente vai ver o que evitar. Eu acho que esse é muito fácil. Busca por informação. Um ambiente restaurador, ele não pode ser de difícil leitura, ele tem que ser completo por si só. Ele não pode demandar informações extras para ser compreendido. Então ele tem que ser inteiro. Um ambiente que necessita de informações extras para ser lido, ele gera incômodo, ele não restaura. Perigo, como eu disse antes, no último grupo, dos 14 padrões, a gente teve a presença do perigo e do mistério. Eles não são muito bem aplicáveis em ambientes restauradores. Pessoas gostam, assim, existem pessoas que gostam, mas existem pessoas que não gostam. Então, a sensação de perigo não é indicada, porque você vai estar sempre em estado de alerta, em estado de vigília. Em estado de vigília, você não vai estar ali refletindo, se conectando com aquele espaço e voltando e normalizando o seu corpo. Por fim, a dificuldade, aqui, como eu disse antes, eu acho que todos são muito encaixados a esses temas, porque um ambiente difícil, ele pode ser de difícil leitura, de difícil permanência, de difícil acesso. Então, dificuldade em todos os níveis, em todos os quesitos, não faz com que aquele ambiente seja agradável. Decepção, quebra de expectativas, isso também inibe o usuário daquele ambiente, e por fim, um senso de dever e obrigação. Porque quando você está relaxando, você está tentando acabar com o estresse, nada pior do que o senso de dever, de obrigação. Então, qualquer coisa que imprima esse senso de dever naquele ambiente deve ser evitado, porque dessa forma você vai estar quebrando esses padrões de relaxamento e assim você não vai estar conseguindo fazer com que a pessoa volte aos seus padrões normais para exercer a sua rotina. Então, como eu disse antes para vocês, eu quis trazer essas 2 teorias do restauro, que na verdade englobam uma grande teoria, porque muitos dos seus conceitos e aplicações, apesar de terem algumas disparidades, estão muito ligados com a biofilia, sejam nas suas aplicações mais materiais, mais táteis, ou nas suas aplicações mais subjetivas, desde texturas, estímulos sensoriais, a conexões, a práticas e laços com aquele ambiente.
por fim, eu deixo aqui para vocês umas sugestões de leituras, que são alguns artigos, e tem um livro também, que versam sobre os temas da biofilia e da teoria do restauro. Eu acho que vale muito a pena conseguir, se vocês quiserem dar uma lida depois, eu vou passar para vocês. Aqui tem um link do documentário também, que é esse que a gente viu agora, ele completinho. Vale muito a pena, ele é curto, tem uns 19 minutos, assim, as falas do Takeda são incríveis, ele, assim, ativamente ele é paisagista e ele defende o uso da biofilia em todos os níveis hoje em dia, ele é ativo no mercado, ele faz projetos com a Prefeitura de São Paulo. A gente participou de um workshop no começo do ano, que propôs uma cidade mais acessível para a terceira idade. E tudo que foi levantado no workshop foi entregue para o Bruno Covas. Então, assim, ele é uma pessoa muito ativa na comunidade, com pensamentos super interessantes. Então, qualquer coisa que vocês verem dele, podem ir atrás, eu super recomendo. No mais, gente, foi isso. Obrigado pela atenção, pelo convite, e estou aberto a perguntas agora, discussões. Espero que vocês tenham gostado dessa pincelada em design biofílico e na teoria do restauro. Eu não sei vocês, acho que os meninos o pessoal já está começando a colocar uns feedbacks, assim, mas eu amei. Vou parar para a apresentação aqui. Obviamente, já tinha estudado design biofílico, mas nunca com essa conexão com ambientes restauradores, então achei que foi fantástico esse link, porque realmente ele perde o seu sentido sem o outro, né? Eu acho que eles se completam. Inclusive o ecodesign e o design biofílico, assim, se completam também, porque tratam do mesmo objetivo, mas com olhares diferentes, né? E já temos já tem mãozinha levantada para pergunta, Brenda já levantou a mãozinha, então fique à vontade, gente, quem quiser perguntar. Gente. Brenda, fique à vontade. Nossa, na verdade eu queria agradecer, porque, tipo assim, eu entrei nessa matéria de paisagismo como optativo, meio que como uma válvula de escape mesmo, assim, das outras matérias. Eu tô passando por um momento que eu tô meio desanimada, assim, com o curso, pra falar a verdade. Mas eu acho que é a questão toda que a gente tá todo mundo passando, tá todo mundo estressado e tal. Mas, nossa, parece que, tipo, eu tava precisando desse encontro, sabe? Foi muito bom mesmo, eu queria muito agradecer, porque eu acho que todo mundo aqui gostou, mas foi muito bom mesmo, assim, deu uma felicidadezinha, assim, de tipo, eu posso fazer isso, sabe? Vai além de, tipo, só fazer um tanto de corte, um tanto de planta, que a gente acaba cansando, sabe? Então, mais isso mesmo. Fico feliz, assim, perceber que vocês conseguem englobar isso da prática de vocês e principalmente desse alívio, sabe? Porque eu sei como é que é cansativo a gente ficar só repetindo cota, conta, corte, fazer. Quando a gente tem contato com alguma coisa nova... Ele também lá da UFMG, então ele sabe totalmente o que a gente está vivendo. Então, tá tudo ligado. Quando eu cheguei no IF, aquilo ali era mato, você não tem noção. O que você sofreu, eu já sofri. Mas aqui, você foi da época que ainda, por mais que era pesado, era presencial. Agora você imagina sendo dentro de casa por 3 meses e sem o professor. Tipo, não que o professor não esteja perto, mas assim... Enfim, eu acho que você entendeu. Verdade. Ainda é bem difícil. A Clemir também levantou a mão. Clemir... peraí, gente. Quem levantou primeiro? Larissa ou Clemir? Eu não sei. Vocês sabem me dizer? Eu acho que foi Clemir, né? Porque eu só tinha visto a mãozinha da Clemir. Tudo bem para você, Larissa? Vamos lá, Clemir. Tudo bem? Eu quero agradecer, adorei a aula também. E eu estou assistindo a aula deitada na rede, na minha varanda aqui, me sentindo maravilhosa. Inveja. Conexão aí total já. Mas eu queria só que você me explicasse, Breno, um pontinho que não ficou muito claro. Aquele ambiente com senso de dever, eu fiquei voando, assim, mas o que é um ambiente com senso de dever? Com senso de obrigação? Essa senso de obrigação, eu fiquei voando. Por exemplo, eu acho que chegar o ambiente do IF ali, que eu acho que é uma conexão que todo mundo tem. Um senso de dever seria, sabe o anfiteatro ali? Você tá ali tentando relaxar, olhando para o lado e vendo a sala de desenhos.
aquele tanto de prancheta, final do semestre, você não querendo pensar em mais nada, você tentando relaxar, você olha pro lado, prancheta, 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 prancheta. Então, isso é o senso de dever. Qualquer elemento que te traga lembranças do que você tinha que fazer. Então, são esses pontos de conexão com suas obrigações. Tá ótimo, agora eu entendi. Então, foi ótima Entendeu? aula, parabéns. E fiquei muito contente também de assistir essa aula. Acho que realmente assim, deu um ânimo. É claro que essa aula, essa questão que a gente está vivenciando agora, tem um monte de coisa complicando e dificultando, mas as aulas de paisagismo da DIA, eu vou te dar parabéns também. Essas coisas, assim, um alívio para a gente, você entendeu? Essa fase foi muito difícil, para mim especialmente foi muito difícil, passei por outras coisas aí que ficam complicadas, mas essas aulas têm sido muito boas, porque têm sido, assim, relaxantes e, assim, os trabalhos têm sido, sabe, pelo menos da minha parte, eu estou sendo honesta, têm sido bem prazerosos até de fazer. Então, assim, essa aula agora, assim, foi o supra-sumo. Obrigada, parabéns. Obrigado. Ai, gente, eu fico muito feliz que vocês gostaram. Vocês sabem, eu não sou o tipo de professor que vai ficar cobrando e pulando no pescoço de vocês. Eu acho que, principalmente dando aula de paisagismo, é importante que... E design biofílico tem tudo a ver com paisagismo, porque quando a gente fala de paisagismo, a gente não fala só de planta, a gente fala dessa conexão com a natureza, da possibilidade de utilizar, né, as texturas, as cores, os materiais, que nos remetem à nossa natureza, que é o meio ambiente, né? A gente é natureza, a gente não é cidade, a gente não é concreto, a gente é natureza. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado e que, de alguma maneira, a gente pode estar trazendo para vocês, nesse momento crítico para todo mundo, né, para o país e para o mundo também, um pouquinho desse calorzinho no coração. E o tanto que a gente consegue, meio naquela síndrome de Deus, que a Rosa Clias gosta de falar, fazer algo pelas pessoas que estão utilizando os espaços que a gente propõe, né? Então, através das nossas proposições, a gente consegue, nem que seja minimamente, qualificar ou não desqualificar a vida daquele ser, daquela criatura que está usando o espaço. E isso já faz toda a diferença, né? No momento em que você pensa o espaço, você vê o arquiteto, né, falando, inclusive muito gato ele, falando sobre, que estava lá naquela cadeira, assim, sobre como ele traz Deus, né, a crença dele para dentro dos lugares, né, a sua deidade para dentro dos lugares. E isso nada mais é do que a natureza, o contato com a natureza, né. Então, eu fico pensando que, obviamente, na maioria dos espaços, principalmente hoje que está todo mundo de home office, na maioria dos espaços, a gente vai ter algum tipo de estresse, a gente vai ter um senso de obrigação, a gente está dentro de casa, a gente tem um senso de obrigação de dentro de casa, mas agora ainda com home office e tudo. Mas com outros pontos a gente consegue aliviar um pouco e balancear essa melhora da qualidade dos nossos ambientes, né? Então, a gente pensar que está fazendo diferença para a vida de quem a gente intervém, e para a nossa também, enquanto usuários do espaço que a gente vive, né? Eu só posso agradecer ao Brandon por essa aula linda, adorei, ele sempre monta as apresentações bem lindas, assim, sou fã dele desde sempre. A gente se conhece desde 2015, né, Brandon? 15? Acho que é 15, 14? 14, desde 2014, então já tem aí uns anos, começou como aluno, depois virou orientando, e agora é um grande amigo, uma pessoa em quem eu confio, e que eu sei que gosta do que faz, e gosta de estudar, e por isso eu achei que seria muito legal trazer ele aqui, para conversar com a gente, e obrigada mesmo. Eu quero te perguntar o seguinte... eu posso transformar esse PowerPoint num PDF e disponibilizar no Moodle para os meninos? Sim, claro, claro. Tá, gente, então esse material que o Brandon passou pra gente, eu vou colocar lá no Moodle, e vou colocar também a gravação, assim que eu receber do Meet, eu faço o upload, e aí eu faço a gravação, coloco a gravação lá no Moodle também, para se por um acaso alguém não assistiu, ou perdeu um pedacinho, ou quer, né, lembrar de alguma coisa, volta lá e assiste. E só para tornar levinho o dia também pode assistir, que vale a pena. Tá bom, pessoal? É isso, mas alguém tem alguma pergunta?
Eu Peraí, tenho. a Shirley. Fala, Shirley. Boa noite, como é que tá aí? Tudo bem? Boa noite. Adorei a escolha, Breno. Gostei demais da sua apresentação, tá? Ai, obrigado, Shirley. Parabéns. É igual a Brenda falou, isso fica super motivador, né? E a minha pergunta é o seguinte. Antes eu tinha um pouco de dúvida sobre essa questão do design biofílico. Na minha cabeça, tinha aquela impressão que eu deveria, ele só seria um designer biofílico com a inserção realmente de um elemento natural. Uhum. Na hora que eu vi aquele exemplo que você mostrou, onde que tem aquelas árvores, aqueles troncos iluminados, Uhum. então, se por um acaso eu fizer uma construção e na qual eu utilizar da forma da natureza naquela construção, eu também posso chamar isso de designer biofílico? Sim, sim. Porque o design biofílico, ele não se reduz ao uso de elementos naturais. A partir do momento que você referencia a natureza, ela já traz características biofílicas para aquele espaço. Porque como um dos principais pontos é a biomimética, que é a imitação da natureza. Então, você não precisa obrigatoriamente, por exemplo, inserir uma árvore, uma vegetação ali. Desde que você traga elementos que busquem referenciar e reproduzir essa sensação. Eu acho que um dos pontos mais interessantes foi até o Takeda que comentou isso numa palestra, que perguntaram para ele da dificuldade de se manter plantas em espaços fechados. Sim. Porque a gente sabe que cuidar de planta é um saco, às vezes as minhas morrem tudo. E perguntaram para o Takeda se dá para fazer design biofílico com plantas artificiais, por exemplo. Se plantas de plástico se aplicam. Essa já ia ser a minha próxima pergunta, se eu podia. Então, sim. A gente pode criar uma experiência biofílica em um ambiente usando elementos artificiais que simulem elementos naturais. Assim, é claro que a experiência não vai ser a mesma, o impacto não vai ser o mesmo, mas vai haver experiência biofílica. Então, o uso de elementos que imitem a natureza é sim aconselhável e configura a prática da biofilia. Bacana, porque a gente não acha muito assunto sobre o design biofílico, né? E toda vez que a gente vê alguma coisa, faz se confundir com ecodesigner. A explicação, ela não é clara a esse ponto, né? Da gente conseguir fazer essa distinção. E eu queria ver com você o seguinte, tem eu e mais uma colega de sala que a gente está muito interessada nessa questão do design biofílico, a Marcela, inclusive, o TCC dela vai entrar nessa questão, e eu queria, depois que a gente sair desse sufoco, fazer uma experiência, sabe? Achar um lugar e fazer uma experiência com relação ao design biofílico. Então, assim, eu queria ver se nesse material que você vai disponibilizar para a gente, além dessas sugestões de leitura, se tem, tipo, um contato seu, né? Porque vai que a gente, na hora que estiver estudando e tal, e mais coisas para a gente poder estudar e conseguir enxergar melhor essa questão dessa diferença. A gente coloca o e-mail dele no slide, né? Acho que seria bom, né? Sim. Deixa eu ver. Você coloca a idade, se está com ele estável aí, a gente libera para os meninos? Coloco sim. Vocês podem me mandar e-mail que eu mando para vocês o que eu tiver. Eu vou tentar entrar em contato porque eu tenho um módulo de design biofílico na pós. Eu vou tentar entrar em contato com um professor para ver também se ele se disponibiliza, conversar com vocês, alguma coisa assim. Olha, bacana. E no mais, muito obrigada pela palestra. Mas uma palestra seria ótimo. Ó, Davi, ó, na pista. A questão é que o professor dele da pós não é tão maravilhoso quanto ele, gente. Ele é muito maravilhoso, entendeu? A gente quer o quê? Valorizar o nosso passe, nosso aluno, nosso egresso, maravilhoso. Você viu que tem várias pessoas já usando design biofílico, porque já umas pessoas abrindo a câmera que estão na rede, né? Não, é isso que eu vi, morrendo de inveja, que o pessoal de boa na rede, felizão. Que a rede, ela vai pro lugar da nossa ancestralidade, né, gente? Dos índios, né? Então, tem essa pegada do bem-estar baseado muito também na nossa ancestralidade. Do ritmo. Isso, nossa. Do balanço, né? Maravilhoso. O ritmo da brisa da noite que tá entrando. Nossa, porque dentro de casa tá quente demais. Fala não, tá mesmo, viu? Gente, então, se ninguém tiver mais perguntas, eu vou agradecer novamente ao Brenda, o meu filho, me orientando para sempre. E dizer que eu fiquei muito feliz que vocês gostaram. Clara levantou a mão? Não.
Clemir, a Larissa tá com a mãozinha levantada, mas falou no chat que não quer falar, então... Eu levantei. Então fala, Clara. Vocês estão me ouvindo? Aham. Então beleza. Só fazer uma conexão também, né, com tudo isso. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje, né, é muito pesado. E, assim, não tá fácil para ninguém, né? E eu mesma, hoje, me deparei com uma situação assim, né? Que a gente tem situação pessoal, a gente tem situação de trabalho, situação de estudo, e às vezes a gente não consegue conciliar tudo, né? E a gente trancado em casa, trancado no ambiente, e que acaba acarretando muito, igual o Brendo falou pra gente agora de um ambiente, né? Que você só tá fazendo aquela coisa e tal, e fica marretando, né? Uhum. E hoje, tipo assim, eu, por exemplo, não consegui dar conta de nada da faculdade, né? E a gente tem que dar conta todo dia, que senão a gente fica atrasado e tal. E eu falei, quer saber? Não vou fazer nada mesmo, vou me conectar, vou sair de casa, pelo menos dar uma volta na rua, olhar para as árvores, né? Ter contato com a natureza. E eu estava ansiosa para essa aula. Eu sou uma das pessoas também que, nossa, tenho muito interesse. Eu ouvi falar do design biofílico há pouco tempo agora no Instagram, fiquei muito encantada. E eu cheguei nessa aula meio atrasada, eu esqueci, meu Deus, como que eu esqueci dessa aula e tal, eu já fui correndo e já vim para a rede, você poder ver tudo isso, escutar tudo isso e estar em contato, né, com a natureza, então assim, isso é muito gostoso. E a gente poder passar isso para um projeto, para um cliente, não tem coisa melhor, gente. Né? Não tem coisa melhor. E a gente viver em simbiose com isso, com a natureza, é tudo, né? Eu acho que é o nosso espaço de meditação, né? Então, assim, agradecer mesmo pela Dadi, agradecer por você, esqueci seu nome, Brandon. Brandon, maravilhoso pra gente, né? E que a gente possa aprender muito mais sobre isso, né? E conseguir aplicar mesmo e trazer para o dia a dia da gente. E é isso, muito obrigada. Gente, eu acho que eu e o Brendo que temos que agradecer pelos feedbacks de vocês, por vocês Com estarem toda certeza. aqui e por estarem, assim, por de alguma maneira isso trazer uma leveza. Brendo, Dadi, eu não tenho nesse momento como colocar um design biofílico na minha casa para melhorar a situação. Olha o pôr do sol, sabe? Vai na rua, né? Abraça uma árvore, mas assim, o caminho que as formigas fazem. Sim, abraça uma árvore, É porque tem gente que tem vergonha de abraçar a árvore. Entendeu? Eu abraço a árvore, mas tem gente que fala, eu Não, abraçar pelo a amor árvore. de Deus, porque, gente, não tem poder, você não pode abraçar ninguém, eu quero abraçar a árvore. A árvore pode, porque ela não pega Covid, olha a dica, fica a dica. Mas assim, se conectar mesmo, né, acordar e assim, ouvir a natureza, né? A gente esquece que a gente tem ouvido, a gente só lembra que a gente tem olho. Então a gente consegue ouvir a cigarra, a gente consegue ouvir o passarinho, a gente consegue ouvir a água em algum lugar, o que for possível da gente ouvir, o trovão, né? Tudo isso faz a gente se conectar de alguma maneira. E o contato com a natureza, ele sempre vai salvar a gente, nem que seja minimamente, assim, porque muita gente fala, eu vou olhar as ondas do mar, vou olhar as nuvens passando, e isso faz muita diferença. Se eu posso falar alguma coisa, é que ultimamente a minha playlist no YouTube está sendo o som das árvores, som da natureza. Olha aí, que é o único jeito de, tipo, né, porque eu olho para o lado é prédio, eu olho para o outro é prédio, então é o jeito de se conectar. Exatamente, tem também umas... Acho que não sei se é no Netflix, mas no YouTube também tem o mundo visto de cima, então a gente consegue observar, é como se fosse um passeio de balão, então você consegue observar, né, os microbiomas e a natureza, então tem muita coisa que dá pra gente, nem que seja um pouquinho, conectar, né, e quando der, gente, vai na graminha ali do lado de fora, em qualquer lugar, pisa no chão, tira o sapato, pisa no chão, pisa na terra, pisa na areia, porque a gente é parte desse lugar, não do lugar cidade, não do lugar concreto, a gente é parte do lugar natureza. Então, quanto mais a gente estiver em contato com isso, mais a gente consegue, vai aos poucos enraizando, porque é enraizar mesmo, fazer isso é aterrar, né? E vai conseguir, aos poucos, aí, ir melhorando esses estresses que todos estamos passando, mas que a gente vai precisar passar junto.
Então, que bom que tem uma pessoa para vir falar isso pra gente. Coisa maravilhosa com esse menino. Denise. Oi. Então, eu queria agradecer a você e ao Brendo. Eu adorei a fala de hoje. Foi tão... Coisas que a gente toca, assim, dentro do curso, assim, uns 30%. Aí o Brendo hoje possibilitou, assim, tocar, acho que eu senti 100%. De um tema que eu não conhecia, assim, de perto. E, para mim, foi uma descoberta muito, muito legal. Adorei a apresentação, viu? É o presente da noite. Obrigado, feliz de ter gostado, Graciara. Gostei muito. E falar com a professora Denise que eu não abraço a árvore, não. Eu subo em cima da árvore, entendeu? É o treco. Melhor ainda. Eu fico lá igual um macaco, sentindo toda a minha ancestralidade. Você também é do CrossFit, né? Nem pode xingar qualquer um, né? Aí, pelo amor de Deus. Obrigada. Porque também se uma pessoa sedentária resolver subir na árvore, pode dar problema. Então, deixa só a Graciara. Quebrar um pé no meio do Covid não dá, colega. Não dá, do CrossFit, vai com Deus, minha filha. Pendura, despendura, faz o que você bem quiser. Obrigada, Graciara, pelas suas palavras. Eu acho que é um alento para todo mundo. A gente está tendo esse momento. Muito obrigada, gente. Pode deixar que eu vou fazer o upload do arquivo e da gravação para todo mundo lá. E mais uma vez, obrigada, meu amor Brendel. Tamo juntos. Um beijo para todos. Eu que agradeço o convite, Dadi. Valeu a presença, Obrigada, gente. boa noite pra você. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. E não esquece do próximo evento avisar, tá, meu amor? Pode deixar, combinado. Daniela é minha secretária, é a Eliana. Obrigada, gente. Isso aí, é nóis, tamo juntos.